Olá, meu nome é Fernanda Rocha e bem-vindo ao meu canal. Aqui eu estou gravando vídeos, estou postando para Fernanda do futuro poder, daqui a alguns anos, olhar e recordar de tudo que eu estou vivendo de janeiro de 2023 em diante. E o vídeo de hoje é a segunda parte de um vídeo sobre o curso que eu estou fazendo na UFSM, o curso PEC. Eu vou deixar na descrição o link do primeiro vídeo, no qual eu falei aspectos mais gerais da instituição, algumas coisas que me chamaram a atenção. E agora, nesse segundo vídeo, eu vou falar algumas poucas coisas sobre as disciplinas e o semestre em si. Vamos lá? Bom, eu estou fazendo o programa especial de formação de professores para educação profissional, carinhosamente, o PEC. Em março agora de 2024, eu vou iniciar meu segundo semestre. Então, nesse vídeo eu vou comentar do primeiro semestre que eu fiz de agosto a dezembro de 2023. Nesse primeiro semestre, eu tive 5 disciplinas: trabalho e educação, estágio, metodologia, psicologia e políticas públicas. Eu vou falar de modo geral de cada um. Trabalho e educação foi muito legal, professor muito querido, era a nossa primeira aula das sextas-feiras. Só que aí eu tenho uma observação para fazer, porque 1h30 da tarde, tinha acabado de almoçar, então assim, dava um sono nessa aula, eu tenho que confessar isso, porque assim, era a primeira aula de um dia inteirinho, de muitas disciplinas, e daí, assim, pancinha cheia, fazendo digestão, né? Aí, confesso, a aula maravilhosa, mas eu sentia muito sono nesse horário. Para a educação, a gente teve vários textos para ler, e como o próprio nome diz, a gente estava estudando, a gente estudou, né, a relação do trabalho com a educação. O título da disciplina se auto-explica. E eu gostei muito. Como eu já disse, adorei o professor que a gente teve e foi uma disciplina nova que eu não imaginava. Tudo bem que o título já é autoexplicativo, né? Mas eu fiquei pensando assim, mas o que eu vou ler, né? Que tipo de texto? Mas foram textos maravilhosos, eu adorei essa disciplina. Teve também a disciplina de metodologia. Essa disciplina a gente aprendeu formas de ministrar aulas, de dar aulas. Então, teve a gente estudou várias metodologias ativas, então, formas que vão além do quadro e da fala, do simplesmente assim, colocar slides para os alunos verem. Sabe aquela formulazinha assim, slide, quadro e o professor falando ali? Então, essa é talvez a forma básica de dar aula, mas nessa disciplina a gente aprendeu outras formas até divertidas e que os alunos podem participar. A gente aprendeu metodologias em que a gente traz o aluno para o contexto da aula. Ele também vai ser um sujeito ativo na aula. Então, formas diferentes de explicar um conteúdo e de ajudar o aluno a fixar a matéria. Foi uma disciplina muito divertida, porque a gente aprendeu essas várias metodologias com apresentações em grupo. Vários grupos foram criados, né, foram montados na aula e cada grupo trabalhou em cima de uma metodologia e que foi muito legal, foi uma disciplina super divertida. Políticas públicas, também, né, autoexplicativo. Então, a gente aprendeu um pouquinho sobre as legislações, as políticas públicas sobre educação. Teve bastante coisa para ler também. A gente, pelo menos o meu grupo, né, minha turma, a gente fez algumas apresentações de trabalho relacionados a alguns tipos de educação e foi bem legal. Era a última disciplina da sexta-feira, então assim, era das 8h30 às 10h30 da noite. Então, foi uma disciplina assim que
Acredito que todo mundo teve que se puxar um pouquinho, porque a aula 1h30, né? Primeira disciplina. Aí a última era 8h30 da noite até as 10h30. Então, realmente, a gente já estava assim no finzinho da energia. E foi uma aula que a gente tinha que se puxar um pouquinho, né? Senão, vamos prestar atenção. É a última aula do dia, então vamos lá. Mas eu gostei. Eu gosto muito de ler. Então, eu gostei muito dos textos que a professora passou. Foi bem legal também. Teve estágio também. Essa disciplina de estágio, a gente não foi para a sala de aula mesmo. Nessa primeira, no estágio 1, né? A gente tem estágio nos 3 semestres. O curso tem 3 semestres e a gente tem estágio em todos eles. E nesse estágio 1, a gente aprendeu muita coisa também, a gente leu vários textos também e a gente conheceu uma instituição. Então, foi criado grupos na sala de aula, nem todo mundo foi para o mesmo local. Então, a gente estudou mais como é que eu vou dizer? Uma instituição de ensino. Qual a estrutura que tem, ou que deveria ter, né? Fora a sala de aula, o que uma instituição é composta? Então, foi basicamente isso. Como eu disse, eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu não sei até que ponto eu posso falar da disciplina que eu tive na UFSM. Então, eu tô dando uma pincelada geral, porque assim, ó, eu não sou youtuber, gente, então eu não tô por dentro, assim, mais ou menos assim, até que ponto eu posso falar algumas coisas, até que ponto eu não posso falar algumas coisas. Então, eu tô dando um aspecto geral aí, né? Espero que esteja ok, né? Dando esse aspecto geral, né? Mas, enfim, então, estágio 1, a gente estudou isso. Além da sala de aula, que daí vai ser, acho que nesse segundo semestre, no estágio 1, assim, tá, mas fora isso, fora ali, sala de aula, aluno, professor, e o resto da instituição de ensino, o que tem? Né? O que deve ter? Então, foi isso, e nessa disciplina a gente teve que visitar um local de ensino. E eu e meu grupo, a gente visitou uma instituição de ensino fora da minha cidade. Eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu tive a alegria de conhecer o IFAR, o Instituto Farroupilha de Júlio de Castilhos. Então, como nesse estágio 1 era uma visita, assim, apenas uma visita, uma ida a uma instituição, então eu optei, entre outras opções que tinha, de visitar uma fora da minha cidade. Assim, sair um pouco do ambiente que eu convivo e que eu estou ali. Então foi muito legal, eu adorei, fiquei encantada pelo IFAR de Júlio de Castilhos. E por fim, psicologia. Psicologia eu tive ao sábado, sim, tinha aula também sábado. E foi assim, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por essa disciplina de psicologia. Era o tipo de aula que quando acabava, eu acredito que não só eu, mas eu vi outras colegas concordarem comigo, o tipo de aula que quando termina tu já tem mais não. E isso que era uma disciplina sábado de manhã, então a gente já vinha de um dia inteiro de aula praticamente na sexta-feira, né, da 1h30 até 10h30 da noite, e daí chegava sábado de manhã a gente tinha essa disciplina. Mas mesmo assim, vindo do ritmo intenso de aula do dia anterior, assim, alguns colegas com os quais eu conversei, todo mundo adorou. E a gente ficava com aquele gostinho assim, quero mais aula, quando a aula terminava. E nessa disciplina, a gente estudou um pouquinho sobre o comportamento, as características de cada fase da vida, de cada idade. Até porque, no meu curso, eu me formando e indo dar aula, eu posso dar aula para adolescente, eu posso dar aula para pessoas mais velhas, né? Se eu for dar aula no EJA, por exemplo. Então, nós, como futuros professores, a gente pode ter alunos de diversas idades aí no nosso futuro, para quem for seguir a carreira, né? Então, a psicologia ajudou a gente a entender as características um pouquinho das idades aí das pessoas, né? As características gerais das pessoas em cada fase da vida, enfim. Então, foi esse panorama geral das disciplinas.
Então é isso, pessoal. Eu ia fazer mais alguns comentários, mas eu não quero fazer vídeos longos, eu quero fazer vídeos mais curtinhos. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui para ficar curtinho, pequenininho. E como eu disse, né, eu falei algumas coisas gerais, espero, né, que não tenha problema, porque, repito, eu não sou youtuber, gente, eu não sou influencer, então eu sou ainda um pouquinho, não digo atrapalhada, né, mas com poucas informações em coisas assim, até onde posso comentar alguma coisa, até onde eu não posso comentar alguma coisa, então por isso que eu dei os aspectos gerais dessas 5 disciplinas que eu fiz nesse primeiro semestre. Foi um semestre que eu adorei, foi uma surpresa, porque eu entrei no curso sabendo, obviamente, né, qual era a finalidade do curso, mas eu não sabia muito bem o que esperar nas disciplinas. E eu gostei muito. E sobre leitura, gente, sim, teve muita coisa para ler, só que eu sou uma pessoa que eu adoro ler. Eu acho que dá para ver, né? Porque esses aqui são alguns livrinhos que eu tenho. Então eu gosto muito de ler, então leitura não foi problema para mim. E eu gostei muito, assim, eu fiquei bem animada com esse primeiro semestre. Agora, em março de 2024, inicia o segundo semestre, e se eu não estiver enganada, nós teremos 6 disciplinas. Mas daí é lá para julho, quando provavelmente eu vou fazer o vídeo do segundo semestre do curso. Então, por hoje é só. Vou fazer um outro videozinho, eu ia fazer só 2, mas eu vou cortar esse aqui para não ficar longo e no outro eu vou dizer como que eu me senti nesse primeiro semestre. Então, se você gostou do vídeo, curta e comente, se inscreva no canal e logo mais eu vou fazer um outro vídeo sobre as gravações, sobre as redes sociais, enfim. Então, acompanhe por aqui, tá bom? Até mais, então.